Marte inicia sua retrogradação nessa semana, dia 7 de dezembro, permanecendo retrógrado até o dia 24 de fevereiro. Vamos entender o que esse trânsito tem para nós e qual a influência desse aspecto astrológico tão importante na nossa vida. Mas antes da gente aprofundar no tema, já deixa esse like esperto, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você fique a par das próximas atualizações que subirem aqui no canal. E para você que não me conhece, eu me chamo Felipe Freza, sou analista junguiano, astrólogo, e o intuito desse canal é atrelar a astrologia à psicologia profunda de Jung, para que você utilize esse método milenar de autoconhecimento dentro do seu processo de desenvolvimento pessoal. Vamos então falar um pouquinho sobre a retrogradação de Marte, uma retrogradação que acontece a cada 2 anos. Então, de 2 em 2 anos, Marte fica retrógrado e todo o movimento retrógrado é um movimento aparente, é uma ilusão de ótica. Quando um planeta se aproxima da órbita do planeta Terra, a gente tem a impressão que ele está andando para trás. E na astrologia isso tem um significado importante, que sempre que um planeta entra em retrogradação, nós vamos revisar os assuntos associados àquele planeta. Sendo Marte um planeta associado à ação, à agressividade, à nossa capacidade de empreender a realidade que nós desejamos, de ir na direção dos nossos desejos com iniciativa, com coragem e valentia. Marte também é um planeta que fala da agressividade, das guerras, dos conflitos. Então a gente vai rever todas essas questões da nossa vida dentro desse período de retrogradação que vai de 7 de dezembro a 24 de fevereiro. Então uma ótima oportunidade aí para a gente avaliar e reavaliar se as nossas ações, se aquilo que estamos empreendendo, de fato está nos conduzindo na direção que desejamos. Sempre que a gente tem uma retrogradação de Marte, a gente pode sentir que as coisas caminham de uma maneira um pouco mais devagar, um pouco mais lenta. E isso pode gerar frustração, isso pode gerar muitas vezes uma ansiedade muito grande, porque a gente tinha ali, antes da retrogradação, várias expectativas e as coisas estavam caminhando num fluxo, de repente tudo para e a gente é obrigado a reavaliar se a gente está fazendo a coisa certa ou não, mas é um momento importante. Como eu gosto de dizer, o universo ele acontece em movimentos de expansão e também de retração. E esses processos de retração, esses momentos de retração, eles são convites também muito importantes para que a gente possa entender onde a gente está, para onde a gente está indo, ter calma, paciência, para fazer ajustes ao longo desse caminho. Toda retrogradação planetária, eu gosto de traçar esse paralelo simbólico, que é como se a gente estivesse passando 3 vezes pelo mesmo lugar. Então a gente passa a primeira vez durante o movimento direto do planeta, ele retrograda, a gente vai passar por aquele ponto mais uma vez, e no movimento direto a gente vai passar por uma terceira vez. Então a gente vê uma vez, a gente vê 2, a gente vê 3. Quando a gente entra em contato pela terceira vez, já está tudo muito mais claro. E aquelas questões que estavam muitas vezes em pontos cegos, em questões aí que a gente não estava enxergando com tanta clareza, elas vêm à luz da consciência e a gente consegue, depois de uma retrogradação como essa, né, depois do dia 24 de fevereiro, ter muito mais clareza sobre onde a gente está direcionando a nossa energia e onde a gente está empreendendo a nossa energia, a nossa força para a realização dos nossos objetivos, dos nossos desejos. Bom, vamos entender então um pouquinho a energia da retrogradação de Marte no signo de Leão. Marte fica retrógrado em Leão até o dia 7 de janeiro, então de 7 de dezembro a 7 de janeiro, Marte permanece no signo de Leão, depois ele retrograda, continua retrógrado mais no signo de Câncer, e durante esse período de retrogradação de Marte em Leão, nós vamos olhar muito para a nossa questão egóica, para o nosso ego, para a nossa necessidade de validação externa das nossas ações, das nossas atitudes. Então nesse momento a gente vai olhar sim para a nossa tendência à arrogância, à prepotência, a querer fazer valer a nossa vontade a qualquer custo, fazendo com que a nossa verdade desça a goela abaixo do outro, né? Então, olhar para isso é muito importante para a gente entender também onde muitas vezes a gente entra numa dinâmica narcisista de querer que as coisas funcionem do nosso jeito, de querer que as coisas orbitem sempre no nosso entorno, não respeitando a verdade e a perspectiva do outro,
outro e querendo fazer valer somente a nossa vontade, né? Então, realmente é um momento para a gente olhar para tudo isso, porque esses processos, lá no profundo, eles dizem algo, né? Quando a gente entra aí dentro do conceito de sombra, muito trabalhado na psicologia analítica, a gente vai entender que muitas vezes essa arrogância e essa prepotência esconde uma vulnerabilidade muito grande, ou seja, eu quero uma aprovação externa porque internamente eu não confio em mim. E a gente faz esse movimento mesmo, muitas vezes sem perceber. Olhe, observe, onde você não confia em você, onde você se destituiu, se distanciou da sua força, do seu empoderamento, do reconhecimento das suas virtudes, dos seus talentos, da sua força. Se conecte com você, entre em contato com a sua verdade, o que você acredita, o que faz sentido para você. Mas entre em contato com isso, acolha isso dentro do coração, mas comungue também com o outro, respeitando também a verdade do outro, sem precisar impor a todo momento. Essa é uma dinâmica importante, sempre que a gente fala de um trânsito de Marte pelo signo de Leão, que é um signo fixo, nós trazemos isso, né? E a gente tende a se afirmar, às vezes de uma maneira um pouco agressiva e às vezes até um tanto quanto cruel. Lembrando que no dia 1º de janeiro, Marte faz a segunda oposição com Plutão. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo somente sobre esse trânsito de Marte e Plutão, né? Ele encontra Plutão 3 vezes, a primeira vez foi no dia 1º de novembro, a segunda agora no movimento retrógrado no dia 1º de janeiro, e essa oposição, essa segunda oposição de Marte com Plutão retoma situações que foram vividas no início de novembro, onde a gente vai precisar nesse momento aprender a se posicionar, a se afirmar, no sentido de reconfigurar algumas estruturas difíceis, algumas estruturas destrutivas, tóxicas na nossa vida. Ou seja, realmente é um momento para a gente olhar com atenção para aquilo que nos distancia, para aquilo que nos faz sofrer, ou muitas vezes para atitudes nossas que fazem com que o outro sofra, onde a gente age de maneira a querer ter o controle das situações, a querer ter o domínio do outro, onde a gente entra muitas vezes em jogos de poder, de manipulação. Isso vai ficar muito evidente nesse segundo encontro de Marte com Plutão. O primeiro encontro de Marte e Plutão que nós tivemos no 1º de novembro foi uma oposição de Marte que estava no signo de Câncer com Plutão no signo de Capricórnio. Então a gente veio trazendo nesse momento a consciência de muitos conteúdos emocionais que foram reprimidos, arquivados e que não estavam assim tão conscientes. Então realmente o mês de novembro foi um mês onde a gente veio tomando uma consciência e compreendendo de maneira mais profunda quais são as questões aí que a gente foi arquivando nesses porões do nosso inconsciente, as nossas mágoas, ressentimentos, angústias, e talvez nesse primeiro momento a gente não tenha conseguido expressar todos esses conteúdos de maneira tão clara. Ou talvez, às vezes, de uma forma um pouco mais indireta, um tanto quanto passivo-agressiva. Já em janeiro, com esse trânsito de Marte em Leão, a tendência é que a gente venha com isso de uma maneira um pouco mais intensa, se posicionando com mais força, com mais intensidade. Então, muita atenção para que você não machuque o outro, não fira o outro, ou também dando limites para que o outro não machuque você e não te fira, né? Não fira você, né? Não te machuque. Porque realmente é um momento onde a gente tende a expressar a nossa agressividade de maneira um pouco mais violenta, com uma certa crueldade. Pode ser que no começo do ano de 2025 a gente veja algumas situações acontecendo nesse sentido, e é uma oportunidade muito grande também para a gente reavaliar e entender onde muitas vezes a gente passa dos limites e onde muitas vezes a gente abre esse espaço para que o outro nos trate de forma violenta e abusiva. Muita atenção, esse trânsito retrógrado de Marte se opondo a Plutão, ele é extremamente cirúrgico e pode trazer mudanças muito significativas aí na sua vida. Lembrando que já mais para o finalzinho do mês de janeiro, Marte ingressa retrógrado no signo de Câncer. E sempre que a gente tem Marte em Câncer, a gente vai falar sobre um processo de conexão com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A ação, ela se dá num nível mais subjetivo, onde a gente precisa sim olhar para o nosso passado, precisa sim olhar para as nossas feridas, para as nossas seguranças e para a nossa necessidade de proteção. Durante esse trânsito de Marte pelo signo de Câncer, que vai de 7 de janeiro a 24 de fevereiro, o convite é: o que você precisa fazer para proteger o seu espaço,
para se sentir confortável habitando a sua própria pele, para sentir que você tem sim o seu espaço onde você possa descansar, onde você possa se sentir acolhido, onde você possa se sentir acolhida. Esse é o momento para trabalhar muito essa ação voltada para a proteção desse espaço, para que você consiga se sentir mais confortável com você, olhando primeiramente para você. Uma tendência de Marte em Câncer é querer cuidar muito do outro, é querer proteger o outro. Então, pense um pouquinho, onde muitas vezes essa tendência a querer cuidar, proteger, resolver os problemas do outro, principalmente aí de questões familiares, né, pessoas da família, às vezes você está envolvido com a mãe, com o pai, com situações ali que precisam, né, passar por um processo de desligamento, para que você se volte para você. Então a energia de Marte em Câncer vem convidando você a olhar para as suas necessidades emocionais e batalhar, lutar para que elas sejam atendidas, para que você tenha esse espaço seguro, onde você se sinta estável, onde você se sinta de alguma forma protegido, né? E lembrando que Marte, ao longo desse processo, né, ele volta no movimento direto no dia 24 de fevereiro e no final do mês de abril ele faz a última oposição com Plutão no signo de Aquário. Então, nós temos aí um processo bastante resolutivo que nos acompanha ao longo de todo esse processo, né? Então a gente vai sim olhar mais uma vez para essas questões que estão chegando agora e talvez se você não tenha tanta clareza sobre o que está acontecendo na sua vida, provavelmente pode ser sim um momento onde você vai entrar em contato com alguns conflitos, vai precisar olhar para algumas situações um pouco mais delicadas nesse primeiro semestre, né, finalzinho de ano, primeiro semestre de 2025, mas mais para o final ali, mais para o final de abril, provavelmente algumas fichas muito importantes vão começar a cair e você vai conseguir entender como direcionar a sua energia e se posicionar à frente às suas relações, principalmente essas dinâmicas tóxicas, destrutivas presentes na sua vida, dinâmicas de violência, dinâmicas de abuso, tanto no ambiente doméstico, familiar, relacional, profissional, às vezes até na relação com você mesmo, às vezes a gente mesmo se abusa, a gente mesmo vai nos colocando num lugar de ir sempre além dos nossos limites. Então realmente é um momento onde a gente vai olhar bastante para isso, tá? Lembrando que já no começo do ano de 2025 nós temos alguns outros aspectos astrológicos importantes acontecendo, principalmente depois da virada do ano novo astrológico no dia 20 de março, quando o Sol ingressa no primeiro grau do signo de Áries. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o ano de 2025, um vídeo bastante importante, então sugiro que você vá lá, assista, porque nesse vídeo eu falo sobre os principais trânsitos astrológicos de 2025, qual o impacto de influência, quais são as transformações cirúrgicas e profundas que nós vamos vivenciar ao longo desse ciclo, um ciclo regido por Júpiter, né? Iniciando aí o início desse ciclo no dia 20 de março, com a entrada do Sol no signo de Áries, né? Então nós temos muitos aspectos astrológicos acontecendo em Áries, o ingresso de Saturno em Áries, Netuno no signo de Áries, que acontece em março, antes dessa última oposição de Marte com Plutão. Provavelmente ele vai pegar esse aspecto com Netuno, então a gente vai olhar um pouquinho para as nossas fantasias, para as nossas ilusões, para a tendência à desconexão com a realidade. Então a gente vai precisar realmente acolher todas essas questões e olhar para a nossa vida a partir de uma perspectiva mais realista, vivendo o luto das nossas projeções, das nossas idealizações, das fantasias que nós criamos em relação ao outro, em relação à nossa vida, para que a gente consiga, assim, lidar com a realidade a partir da verdade, daquilo que se apresenta, sem colocar, sem florear e buscando realmente resoluções bastante concretas para esses conflitos que possam aparecer. Então, o trânsito retrógrado de Marte no signo de Leão vem trazendo sim a necessidade de desacelerar. Então a gente vai sim começar a entender um pouquinho como a gente pode aperfeiçoar, aprimorar os nossos projetos, olhar realmente aí o que está dando certo, o que não está dando certo, rever as suas estratégias, trabalhar os seus conflitos. Pode ser um momento onde você vai ter um pouco mais de dificuldade de lidar com os seus conflitos, então dê espaço, acolha essas situações na sua vida, não se culpe, não se julgue, porque são processos resolutivos que nós vamos começar a viver ao longo desse trânsito retrógrado de Marte no signo de Leão e Câncer. É um momento para a gente realmente
resolver muitas situações associadas à nossa afirmação, a afirmação da nossa individualidade e a questões que nós trazemos do nosso passado que impedem essa afirmação. Então vamos olhar um pouquinho para os nossos traumas, para as dificuldades, principalmente em questões associadas ao nosso passado, às nossas dinâmicas relacionais herdadas da nossa família, que muitas vezes se projetam aí nas nossas relações e que podem ser muito tóxicas e destrutivas muitas vezes. Às vezes a gente vive processos e problemas, abusos nas nossas relações, porque isso nos é familiar. Porque lá atrás a gente viveu tanto isso, olhou tanto para isso, quando a gente olha para, a gente começa a vivenciar uma situação dessa, é mais do mesmo. Mas não pode ser assim. A gente precisa aprender realmente a se desvencilhar, parar de querer proteger o outro muitas vezes e parar de querer se proteger também, de querer se distanciar das nossas responsabilidades para olhar para os fatos e a partir disso acolher as nossas vulnerabilidades, os nossos erros. Ninguém é perfeito, está tudo bem, ninguém precisa ser perfeito. Acho que essa é uma mensagem bastante importante desse trânsito de Marte retrógrado no signo de Leão. Ninguém é perfeito, todo mundo está aqui aprendendo e a partir disso a gente consegue ter humildade para entender esse processo e buscar o aprimoramento, o aperfeiçoamento naquelas áreas que muitas vezes precisam de ajuste, né? A gente vai sim olhar para o passado, a gente vai sim ressignificar algumas questões, principalmente em relação a ações, atitudes que nós viemos trazendo ao longo do mês de outubro e novembro. Então a gente vai revisar bastante esse último período do ano de 2025, outubro, novembro. Reflita o que você começou, o que você empreendeu ao longo desse período. Tudo isso vai passar por essa revisão. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que seja aí um ótimo momento. Essa retrogradação traga aí a possibilidade de você reavaliar as suas ações, seus comportamentos, as suas atitudes, para que você sim ocupe um lugar na sua vida de maneira mais genuína, verdadeira, aceitando as suas limitações, mas também reconhecendo as suas forças e o seu brilho. Para você que deseja iniciar um processo psicoanalítico na linha da psicologia analítica, um trabalho onde eu também trago a abordagem da astrologia terapêutica, da constelação familiar sistêmica, um processo recorrente, semanal ou quinzenal, um trabalho muito profundo, muito transformador. Entre em contato comigo, link para você entrar em contato comigo está na descrição desse vídeo. Agende a sua sessão, inicie o seu processo psicoanalítico, para que você vá ressignificando as suas dores do passado e possa viver a sua vida com mais conforto psicológico, emocional, mais conectado com a sua força, com você, né? E para você que deseja fazer uma análise isolada de mapa astrológico de nascimento, revolução solar, sinastria de casal, ou uma análise de trânsitos, progressão, enfim, um planejamento astrológico do seu ano, entre em contato comigo também. Já agenda a sua sessão, a agenda para a segunda semana de janeiro já está aberta, tem algumas vagas para janeiro ainda, então não perca tempo, já agende agora, já manda mensagem para mim, agenda agora, para não ficar para fevereiro, tá bom? Então fica aí a dica para você, um forte abraço, um ótimo finalzinho de ano para você, um Feliz Natal e que seja realmente uma virada de ciclo, de muitas viradas positivas na sua vida. Namastê!